Então, mais uma vez, boa noite, vamos começar o conteúdo. A chuva atrapalhou um pouco a internet, talvez as pessoas estejam com dificuldade, mas temos aqui algumas pessoas e vamos lá conversar um pouquinho sobre cadeira de banho. Como a gente falou numa das nossas chamadas, muitas vezes o banho do nosso paciente acaba virando uma hora do terror, né? Acaba sendo causa de alguns sustos, alguns problemas, e às vezes não imediatos, mas problemas futuros com as pessoas envolvidas, né? O cuidador, a própria pessoa, alguém da família. Então, é muito importante, assim como a gente falou sobre a prescrição de uma cadeira de rodas, que a gente deve parar para pensar sobre isso, tal, tentar aprender da melhor forma possível. A cadeira de banho também, a gente tem essa preocupação, né? Muitas vezes a gente não se preocupa tanto com a hora do banho, mas é um horário, um momento muito importante na vida do seu paciente, né? Então, tem algumas coisas que antes da gente falar das cadeiras propriamente ditas, que eu queria colocar para vocês, né? Assim como a questão das cadeiras de rodas, na cadeira de banho também, a gente tem que partir de alguns conceitos, não é? Por quê? Porque os modelos são muito variados, os modelos, as marcas e os modelos, né, são inúmeros. E é interessante que a gente tenha alguma ideia dos conceitos que regem essa escolha. Primeira coisa, talvez um equívoco que acontece muito na própria família, né? Muitas vezes a pessoa, ela ou teve alguma lesão, ou é uma criança que está em desenvolvimento e com alguma lesão neurológica, as pessoas erroneamente colocam essa pessoa numa situação onde ela deveria fazer algum exercício, né? Não, ela toma banho de pé, porque ela já consegue minimamente ficar de pé, então ela toma banho de pé. Mas, às vezes, aquela criança ou aquela pessoa está ficando de pé com um gasto de energia enorme, né, com uma insegurança que não é boa, né, no caso de banho. Então, eu costumo dizer, a hora do banho é hora de relaxar, não é uma hora de fazer exercício, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês, porque isso acontece bastante, né? Se você for perguntar para o seu paciente como é que toma banho, em que situação, você vai ver que alguns vão dizer isso, olha, ela já consegue ficar de pé, então ela vai ficar. Ou então aquele que teve uma lesão e está se recuperando, não, eu já consigo ficar de pé, então eu vou tomar banho de pé. Nem sempre isso vai ser o melhor para o seu paciente, tá? Então, vai daí você conscientizá-lo, explicar essa situação para ele. Hora de banho não é hora de exercício, né? Cada coisa tem o seu tempo. Outra coisa que precisa estar muito claro na nossa cabeça é que o banheiro é o segundo lugar mais perigoso da casa, em termos de acidente doméstico. Só perde para a cozinha, certo? Então, se eu tenho essa realidade, eu já tenho que ficar preocupado com um acidente dentro do banheiro. Com um paciente que tenha alguma incapacidade, alguma dificuldade, eu tenho que redobrar essa minha atenção, né? Então, esse é um segundo ponto a ser considerado. Tomar cuidado com a prevenção de acidentes, certo? Isso para todo mundo, mas no caso dos nossos pacientes, isso ainda aumenta, né? Essa necessidade desse olhar é maior. E cuidar do cuidador, quer dizer, a gente tem que perceber nessa hora
que tem uma outra pessoa envolvida, muitas vezes. Então, essa pessoa também tem que ser cuidada. Essa mãe, ou pai, ou avó, ou tio, que está cuidando ali de alguma pessoa, fazendo a higiene daquela pessoa, também tem que ser cuidada, tem que ser vista. Porque você pode estar causando nessa pessoa patologias que, por conta do mau posicionamento, né? Ou de um ou de outro, ou da pessoa a ser banhada, né? A pessoa que vai tomar o banho, ou a pessoa que está cuidando. Então, também é um outro ponto a gente a considerar. Então, o que acontece? Esses 3 pontos me trazem 3 coisas principais que a gente precisa ver numa cadeira de banho, que é o conforto, no caso do paciente, né? A segurança também e a funcionalidade. Quer dizer, essa cadeira está me dando o que eu preciso dela, ela está cuidando tanto da pessoa que vai tomar banho, como do cuidador que está ali. Então, são 3 pontos a serem considerados, tá? Então, a gente parte desses 3 pontos. E não importa o modelo que você vai escolher depois, mas são esses 3 pontos que vão reger o seu olhar, a sua prescrição. Ok? Muito bem. Daí a gente parte para alguns pontos importantes quando você vai escolher a cadeira de banho para o seu paciente, certo? Então, tem alguns pontos aqui que eu queria levantar com vocês, e eu gostaria de deixar claro o seguinte, né? Você pode ir mandando as suas mensagens ou as suas dúvidas pelo bate-papo. Ou pelo Instagram. Ou pelo Instagram, tá? Porque no final a gente, então, pode conversar um pouco mais sobre o que vocês estão achando, ou então alguma dúvida que vocês tenham, tá bom? A gente pode bater um papo no final desse conteúdo, que não é tão extenso assim, então a gente vai dar tempo da gente bater um papinho depois, tá certo? Então, vamos lá. Os pontos importantes que você tem que ver. Então, nós vimos os 3 conceitos, né, que regem o seu olhar quando você vai escolher uma cadeira para o seu paciente, né, que é a segurança, o conforto e a funcionalidade. E partindo para os pontos importantes, então, que eu tenho que olhar, que eu tenho que dar importância na hora de escolher a cadeira, né, de prescrever uma cadeira de banho. Primeira coisa, é muito importante que você conheça minimamente o espaço disponível para o banho que o seu paciente tem, né? Se você puder fazer uma visita à casa dele, é bom. Se não puder, você obtenha, então, as medidas desse banheiro, né? Uma planta baixa, com as medidas ali, ele pode te passar, peça a medida do box, a medida que tem onde passaria a cadeira, né? Então, muitas vezes, a cadeira cabe muito bem ali no box do banheiro, mas ela não consegue passar da porta do banheiro até o box, porque tem o vaso sanitário ali, que muitas vezes é perto da parede, né? Então, você tem que saber essa distância, a menor distância que tenha no banheiro, onde a cadeira tenha que passar. Por que a gente vê isso? Porque cada vez mais os banheiros nas casas estão ficando pequenos, né? Muitas vezes a pessoa mora num apartamento, e na maioria das vezes as casas a acessibilidade nas casas são bem falhas, né? O pessoal não presta atenção nesse requisito. Então, o que acontece? Quando tem que passar uma cadeira de rodas, muitas vezes, até no box caberia, mas não passa entre a parede e o vaso sanitário. Ou então, uma pia que esteja no caminho também pode atrapalhar esse caminho. Então, você precisa saber com que você está lidando, com que tamanho de banheiro você está lidando, né? Isso é uma primeira coisa importante de você saber.
Muito bem. Outra coisa que é importante você saber. O que você quer? É uma cadeira para ele tomar banho ou uma cadeira higiênica para ele usar o vaso sanitário? Ele vai até o banheiro ou ele vai usar essa cadeira como um vaso sanitário, né? Então, são algumas coisas que você precisa pensar, porque se você comprar a cadeira e prescrever a cadeira errada, ela pode não servir para a função que ela precisa. Então, não, a pessoa, eu não consigo que ela vá até o banheiro, tá difícil, eu prefiro que ela faça as necessidades ali mesmo no quarto. Então, existe a cadeira própria para isso, né? Não, ela vai até o banheiro com a cadeira, mas ela não consegue se transferir. Então, seria interessante que a cadeira fosse uma cadeira que encaixasse no vaso sanitário. Ou não, eu não preciso de uma cadeira higiênica, que é assim que a gente chama essa cadeira usada para as necessidades fisiológicas, tá? Não, eu não preciso de uma cadeira higiênica, eu só preciso mesmo de uma cadeira de banho. Ok. Então, essa questão precisa estar muito clara na sua cabeça, para você não comprar coisa de mais nem de menos, né? Para você não prescrever, certo? Terceira coisa. Então, a primeira foi conhecer o espaço disponível para o banho, né? O espaço do banheiro, como é que está ali organizado ali os elementos do banheiro. Segunda coisa, se a cadeira é higiênica ou de banho, ou as duas coisas, né? Existe modelo para isso tudo, tá? E a terceira coisa, se o teu paciente tem controle de tronco, isso é importante saber, tá? Porque dependendo do equipamento que você vai comprar, você vai ter que, algumas vezes, fazer alguma adequação, né? Ou comprar o modelo adequado para o tipo de controle de tronco que ele tenha ou não tenha, tá? Então, tudo isso conta na hora que você vai escolher qual modelo. Então, voltando, conhecer o espaço do banheiro, se a cadeira é higiênica ou de banho, e se o seu paciente tem controle de tronco, quanto ele tem de controle de tronco, tá? Quarta coisa, ele consegue se transferir com facilidade razoável? Quer dizer, se o paciente consegue fazer uma transferência da cadeira para a cama, da cama para a cadeira, da cadeira para o sofá, ele consegue fazer esse tipo de transferência sozinho, com ajuda, né? Isso é importante também você ter noção de como ele se comporta nessa situação de transferência, tá certo? Que é importante também. Quando a gente falar sobre os modelos de cadeiras, aí vocês vão perceber por que de tudo isso, tá? Mas vão guardando aí esses pontos importantes que você tem que ver na prescrição da cadeira de banho do seu paciente. Um quinto ponto, o grau de autonomia que o seu paciente tem, certo? Então, eu tenho um paciente, ou ele pode ser extremamente dependente, né, para tudo. Existem as escalas, tal, né, a gente sabe das escalas de autonomia, de funcionalidade, tal. Mas aqui, assim, bem a grosso modo, né, a gente basicamente divide em 3 tipos, né, a pessoa que tem muita dependência, né, ela depende totalmente de um terceiro, ou ela tem um grau razoável de autonomia, né? Ou ela é autônoma, né? Ela consegue fazer tudo sozinha, ela se transfere, ela se veste, ela toma o banho sozinha. Então, esse tipo de coisa é importante também você mensurar no seu paciente, por quê? Porque vai fazer diferença em que tipo de cadeira você vai escolher, tá certo? E última coisa, como é que é o seu paciente? Imagine que todas as cadeiras, elas vêm com o assento padrão, que é o mesmo assento, basicamente, o mesmo tamanho de assento de um vaso sanitário,
certo? Agora, o seu paciente pode ser devido a baixo peso ou até tamanho, o tamanho dele, ele pode precisar de um redutor de assento. Então, imagine, né, o seu paciente sentado num vaso sanitário comum, né? Será que ele tem perigo de cair dentro, né? Ele está muito magro ou ele é pequeno demais? Então, será que numa cadeira de banho que vem com um tamanho de padrão normal de assento, eu não precisaria colocar um redutor? Então, é uma outra coisa, é uma última coisa a se pensar, certo? Muito bem. Pensados todos esses pontos, a gente passa, então, a pensar sobre as cadeiras. As cadeiras de banho, basicamente, né, se você olhar todos os modelos que existem, elas estão em 3 categorias, como eu falei, a de autonomia, né, de semi-independência ou semidependência, como queira, e de dependência total, tá? Então, existem essas 3 categorias das pessoas, do seu paciente, que você, o tipo de cadeira vai depender muito disso, tá bom? Então, vamos pensar, então, em primeiro lugar, na pessoa que seja autônoma, que ela tenha independência total, que ela faça as coisas todas sozinha, ela consegue se transferir. Essas coisas todas que eu estou falando é com relação à higiene, certo? Nós estamos aqui falando no ambiente de higiene. Então, banho, escovar os dentes, fazer as necessidades fisiológicas, se limpar, né? A higiene toda. É isso que nós estamos conversando, certo? Então, essa autonomia que eu estou dizendo é com relação a isso. Muito bem, eu tenho lá um paciente que é autônomo, ele consegue se transferir com facilidade, praticamente não precisa de ninguém para fazer isso. Ele vai até o banheiro sozinho, com a cadeira de rodas. O que eu posso pensar para ele? Nós estamos em vários tipos de pacientes, quer dizer, em vários pacientes desse tipo, nós estamos mudando um pouco o paradigma que se tinha com relação à cadeira de banho, tá? Nós estamos tirando as rodas da cadeira de banho. Então, assim, em vez de prescrever uma cadeira de rodas de banho, né, a gente prescreve uma banqueta. Hoje, se você olhar no mercado, existem banquetas que são próprias para idosos, né? E para esse tipo de paciente, né? Muitas vezes um paraplégico daqueles autônomos, né, que fazem tudo sozinho, paraplégico ativo e tal, a gente está prescrevendo banqueta. Ele vai com a cadeira de rodas até o box, dali ele se transfere para a banqueta e toma seu banho. Dali ele vai para a cadeira de rodas novamente e fim, né? Essa banqueta, ela tem a vantagem, e eu acho isso uma vantagem, assim, hoje em dia, principalmente por causa do tamanho dos banheiros, né? Não é aquela cadeira que vai ficar ali tomando um espaço de outras pessoas que vão tomar banho. Então, chega lá uma outra pessoa, tem uma banqueta, ela pode usar essa banqueta normalmente, né? A mãe, a esposa, a irmã pode sentar na banqueta, né? Raspar o pé, aquela coisa que, né, que a gente pode fazer sentado no banheiro, certo? Na hora do banho. Ela serve para todo mundo, ela pode ser usada por todo mundo, né? Sempre que eu entrego uma banqueta de banho, eu falo isso, é uma grande vantagem da banqueta, é que não é um elefante branco ali dentro do banheiro, né? Então, para quem pode, né, que tem a autonomia necessária para usá-la, essa é a melhor saída hoje em dia, tá? Ela não tem rodas, então ela tem sapatas, ela tem uma borracha na ponta, né, dos pés,
que forma um vácuo. Quando a pessoa senta, ela forma um vácuo, então ela se segura pela pressão que essa pessoa fez ali com o peso dela, certo? Então, ela é segura, ela é durável, ela é mais durável do que as cadeiras, né? Porque as cadeiras, por serem muitas vezes de aço ou mesmo de alumínio, mas tem algumas partes na roda que tem que ser feitas de aço, então ele acaba enferrujando, e então não adianta, a cadeira ela tem um tempo de vida curto, a cadeira, por mais bem cuidada que ela seja, ela tem um tempo curto de vida. E já a banqueta não, ela é totalmente de alumínio, e tem a base, né, para sentar, encosto, tem apoio de braço, que são desmontáveis, em alumínio, e essas partes são em plástico, é um plástico duro e antiderrapante. Então, é muito interessante, né? Essa solução é bastante interessante. Se vocês procurarem em loja, são vendidos até em lojas de material de construção, não é só em casas especializadas. Então, assim, ela é bem interessante nesse caso. Agora, no caso da banqueta, o que eu indico, né? Que se pense num tapete antiderrapante, certo? Para que a pessoa, quando sentada na banqueta, ela possa apoiar ali o pé e não tá o frio do banheiro, né, do chão, e mesmo quando ela vai ser transferida, nenhum problema de deslize ali, né, causar algum acidente, esse tipo de coisa. Então, ela é durável, ela pode ser usada pela família, ela é toda desmontável. Então, às vezes a pessoa vai viajar, ela desmonta inteirinha, ela cabe direitinho em qualquer lugar. Então, ela é uma boa saída para as pessoas bem autônomas, certo? Saindo um pouco da linha de cadeiras de banho que tem rodas. Agora, outra solução para a pessoa ativa, quando ela é ativa na cadeira de rodas, né, ela é a cadeira de banho que a gente chama de aro 20, né? Essa cadeira, ela tem rodas grandes, é uma cadeira de banho, mas tem rodas grandes que dá para a própria pessoa impulsioná-la, né, e ir sozinha para o banho. O que acontece? A gente tem muitos pacientes que moram sozinhos, ou então que ficam sozinhos boa parte do tempo, né, em casa. Então, isso promove uma autonomia muito grande para a pessoa, tá? E aí a gente já pensa na questão de qualidade de vida, de autoestima, né, toda aquela questão que vem da própria deficiência. E agora ela tem um senão, né? Ela é mais cara, então o custo, né, é mais caro, e ela é um pouco mais larga do que as outras, por causa dessas rodas que ela tem. Então, tudo isso tem que ser pesado. Então, volta lá naqueles pontos que eu falei, né, de conhecer o tamanho do banheiro do seu paciente, conhecer. Então, não adianta você falar, olha, eu vou promover a autonomia do meu paciente, puxa, vou melhorar a qualidade de vida dele, ele vai ficar com a autoestima lá em cima, porque ele vai ficar autônomo, só que não cabe no banheiro dele a tal da cadeira, né? E essa é uma cadeira que realmente ela tem que conseguir entrar e sair, senão ela perde o efeito dela, né? Toda a vantagem que ela tem, que é da autonomia, se tiver que parar antes de chegar no box, né, ele vai depender de alguém do mesmo jeito. Então, essa cadeira tem que ser bem pensada, mas é uma boa solução para as pessoas com mais autonomia. Tá bem? Então, essas duas sugestões, né, para a pessoa com uma autonomia boa, são as que existem no mercado hoje, que eu acho interessantes, tá bem? Bom, passando para o outro tipo, a outra categoria de pessoas, né, que seriam aquelas pessoas que estão na média ali, elas têm uma semidependência, não são totalmente dependentes, mas têm um certo grau de autonomia. Vamos lá. Então, aí a gente entra na grande maioria de modelos, né, e de tipos de cadeiras que a gente tem no mercado hoje. A gente vai desde a cadeira fixa,
certo? Que é uma cadeira simples. Então, qual a vantagem dela? Ela é barata, não é tão cara, ela pode ter apoio de braços, tem apoio de pé, ela tem apoio de braços, ela tem apoio de pés, né? Esse é o modelo mais simples que existe, tá? O que acontece? Essa cadeira, né, você tem que pensar muito na transferência dessa pessoa. Como é que vai ser colocar essa pessoa na cadeira? Então, eu já estou pensando numa pessoa que vai precisar de alguém pegá-la, né, ajudá-la a sentar na cadeira, se transferir. Então, não é aquela que nós falamos anteriormente que ia sozinho para a cadeira, certo? Que já tem lá o seu jeito de se transferir e tal. Então, quando eu estou pensando numa cadeira de banho, né, eu preciso ver se essa pessoa vai ser transferida de uma forma lateral ou se dá para ser transferida de uma forma frontal, né, pela frente da cadeira. Se eu preciso de um espaço, né, lateral. Se eu precisar disso, então eu preciso escolher, nesta cadeira fixa, eu preciso escolher uma cadeira que tenha apoio de braço removível, tá? Então, a cadeira fixa, ela tem desde daquele modelo mais simples, que não sai nada, né, tem só o apoio de pé, ele bascula somente, né, tem umas que nem isso, a mais simples mesmo, nem bascula, o apoio de pé, ele é fixo, é tudo fixo, né, mas se for o caso dessa cadeira mais simples, seria aquela pessoa que vai ser colocada ali na cadeira, né? Então, a pessoa vai conseguir colocá-la ali daquela forma. Mas se você precisar minimamente que ela se transfira, né, para a cadeira, vai ser lateralmente. Aí você precisa tirar o apoio de braços, né? Se aquela transferência que você segura a pessoa e ela consegue apoiar minimamente o pé no chão, eu preciso daquele apoio de pés basculante, porque aí eu tiro o apoio de pés e ela vai pisar no chão para poder ser transferida. Tá dando para entender direitinho, né? Espero que sim. Mas essa cadeira fixa, ela tem essas questões. Então, ela vai desde essa bem simples, que não sai nada, que é tudo fixo ali, que no caso a pessoa teria que ser carregada e colocada dessa forma, né? Porque de outra forma, se você vai transferir e ela lateralmente tem ali o apoio de braços que não sai, o que acontece? Eu tenho que levantar mais essa pessoa para colocá-la ali, isso vai afetar quem? O cuidador, né? Então, é um esforço a mais do cuidador. Então, por isso que a gente não olha só o paciente, a gente olha aquele que vai cuidar do paciente também, né? E, então, qual a relação? Às vezes é um homem que o paciente é um homem, mas quem cuida dele é a esposa dele, e a esposa dele já é uma senhora de meia idade, pequenininha, né, com menos força, e aí? Né, você tem que facilitar essa hora, porque lembra daquele ponto do acidente que eu falei no começo? Né? A possibilidade de você causar um acidente na hora do banho é muito grande. Lembra que tem aí água, sabão, espuma, tudo envolvendo, né? Então, é muito elemento para a gente conseguir coordenar. Então, quanto mais fácil for essa transferência, é mais seguro, certo? Muito bem. Outra, nessa situação do paciente de semi-dependência ou semi-independência, como queira, nós temos também a cadeira dobrável. Então, eu falei, eu chamei de cadeira fixa, né? Por quê? Porque eu tenho uma cadeira que pode ser dobrável. Quando é que a gente indica esse tipo de cadeira? Ela não difere muito da cadeira fixa, em termos de possibilidades e tal, mas ela tem essa vantagem de ser dobrável. Ela é mais cara, ela tem um custo mais caro, né? Mas vale a pena verificar as condições da família nessa hora, porque
pela questão do espaço mesmo da pessoa, do banheiro da pessoa, né? O que acontece? Muitas vezes, quando existe uma lesão numa pessoa, tem um AVC, ou então uma lesão medular, alguma coisa assim, a casa fica parecendo um hospital, né? E isso não é interessante, né? A princípio, é inevitável, mas com o correr do tempo, o ideal é que esse ambiente se torne o mais tranquilo possível para todos que moram ali, né? E então, essa cadeira, pelo fato dela dobrar, ela tem essa possibilidade, né, de ficar mais no cantinho, ser guardada de uma forma mais discreta. Mas também tem aquelas pessoas que viajam bastante, né? Tem pessoas que gostam de viajar e tal, e ela é pequena, ela dobra e dá para pôr no carro, né? Tranquilamente. Então, essa pessoa vai tomar o seu banho com segurança, com conforto, onde quer que ela esteja, certo? Nós não temos, né, ainda o turismo tão acessível assim, né? Então, às vezes é interessante que a pessoa leve sua própria cadeira, né? O mais interessante é isso, que leve a sua própria cadeira, tá bem? Então tá, então em termos de pessoa com semi-independência, apesar de ser o maior número de modelos e fabricantes que a gente tem desse tipo de cadeira, são poucos modelos, né? Eu tenho aquela fixa, essa fixa ela pode ter essas variações, essas opções de tirar o apoio de braço, de bascular o apoio de pés, ela pode ser dobrável ou não, mas existem inúmeros fabricantes, inúmeros modelos de cadeira, mas se você for olhar, basicamente é isso que rege, tá certo? Então, como aqui a gente fala sempre, né, que não importa como essas coisas mudam muito, modelos, fabricantes e preços e tal, o que é interessante? Você saber as bases. E é isso que a gente está dando para você, né? Quer dizer, aquela coisa do dia a dia mesmo, aquela coisa que você não encontra em catálogo, não encontra em livro, porque é o dia a dia, é como a gente tem prescrito, como a gente tem feito, né, no nosso trabalho, como é que isso tem se desenvolvido ao longo do tempo, tá certo? Bom, agora vamos para o último tipo de pessoa, né, no categoria de paciente aqui nosso, que seriam aqueles bastante dependentes, certo? Nós temos alguns tipos, e por incrível que pareça, apesar da gente ter vários tipos de cadeira para esse tipo de paciente, muitas vezes não é suficiente. Muitas vezes a gente tem que adequar a cadeira de banho. Às vezes a pessoa acha estranho, fala assim, mas eu vou fazer adequação na cadeira de banho, né? Será que precisa? Precisa. Se você pensar no ponto da segurança, da funcionalidade e da segurança, da funcionalidade e do conforto da pessoa, né? Até eu estou esquecendo aqui, da segurança, do conforto e da funcionalidade da pessoa, o que acontece? Você pode lançar mão de adequações, por que não? Né? Muitas vezes, se você for ver, na realidade, a mãe lá em casa, né, o pai, a avó, já tratou de fazer alguma adequação nessa história, certo? Então, assim, pense antes, né, pensando nesses 3 pontos, né, o que você pode melhorar aquele modelo que você vai escolher, tá certo? A gente não encontra, muitas vezes, quando a gente fala de paciente totalmente dependente, são aqueles pacientes mais complicados mesmo, né? E cada um é diferente. Então, não tem como existir uma cadeira que vai contemplar todas as necessidades do meu paciente, certo? Bom, vamos lá. Meu paciente precisa, ele não tem controle de tronco, não tem controle de cabeça, ele já está grande, né? Então, eu preciso de uma cadeira que recline. Então, isso existe. Existe um modelo que reclina, que tem apoio de cabeça, que vem com umas faixas, né, para
contenção da pessoa, tudo isso tem. Pé elevável, tem cadeira, esse mesmo modelo que eu estou falando, ele tem a opção, né, do pé elevável, que muitas vezes precisa. Agora, o que eu tenho que pensar? Opa, achei a cadeira para o meu paciente, é isso mesmo que ele precisa. Só que você tem que saber que essa cadeira, ela é grande, ela precisa de um espaço considerável dentro do box, né? Ela não é pequena, e ela é cara, né? Ela é bem mais cara do que a maioria das cadeiras. Então, você tem que pensar nessas questões. Então, ela é boa? Ela vai resolver quase todos os problemas do seu paciente? Vai, mas tem que levar em conta esses outros pontos, certo? O custo alto e o espaço maior que ela vai usar. Então, lógico, tudo isso é pensado, né, e como a gente tem falamos de cadeira de rodas também, é a questão do custo-benefício, né? É sempre conversar, sempre ver, sempre dialogar, né? Apresentar as opções para a família que vai adquirir aquele equipamento, certo? Então, se você souber exatamente o que você está querendo com isso, né? Fica mais fácil de você explicar e conscientizar essa família. Lembrando sempre, gente, que tem, né, eu já falei na outra aula, e acho bom a gente repetir aqui, que existe aquela linha de crédito do Banco do Brasil para acessibilidade, né? Então, muitas vezes, chega a ser necessário lançar mão desse crédito, e ele tem uma taxa muito boa, é só se informar no site do Banco do Brasil com relação à linha de crédito para acessibilidade, né? Então, esses equipamentos mais caros, o quanto ele vai ser, qual vai ser o benefício, né, para o seu paciente, que você tem que avaliar. Fala assim, não, é isso mesmo que ele precisa, vamos por esse caminho. Existe essa possibilidade da linha de crédito também, né? Alguns municípios conseguem conceder através do município, né, através da concessão de equipamentos de OPMs, certo? Mas não são todos. Muito bem. Pensando ainda num paciente dependente, então vamos pensar na criança. Para a criança bem dependente, mas ela já é maiorzinha, e não tem controle de tronco, não tem controle de cabeça, qual o modelo melhor? Continuar ali na banheira de bebê? Como é que é essa história? A criança já está maiorzinha, já não cabe muito bem naquela banheira. Então, onde eu trabalho, a gente costuma indicar logo cedo uma cadeirinha que se chama, um dos nomes dela, né, e como ela é conhecida, banhita, né? Não é uma banheira, é, na verdade, uma cadeira. Se você pensar na cadeirinha de carro das crianças, aquela cadeira de segurança do carro, a parte que vai por trás das espumas lá do estofamento, né, é uma concha. Então, a gente chama de cadeira tipo concha. Existe mais de um fabricante. Um dos fabricantes tem esse nome, fantasia de banhita, né? Então, ela é bem conhecida, as mães gostam muito dessa cadeira. Por quê? Porque essa cadeirinha, ela tem um suporte, né? Que é um suporte desmontável, ele é em X, assim, ele é desmontável. Então, é como aquele suporte de banheira, né? Mas só que ele é feito para a banhita, então ele é um pouco mais alto de um lado, mais baixo do outro, e essa cadeirinha ela fica encaixada aqui. E a criança fica sentada, ela serve para muitos anos, né, da criança, e então essa opção é bem bacana, né? As mães gostam muito. Ela para o cuidador, porque fica na altura
da pessoa para dar o banho, e é bastante segura, porque por ela ser uma concha, a criança ela fica aninhada ali dentro, né? Então ela dá, inclusive para as crianças espásticas, né? Ela quebra o padrão extensor aqui no quadril, porque ela fica sentadinha, né? Então é interessante isso aí. Então a banhita ou a cadeira tipo concha, né? Que a gente usa para crianças um pouco maiores, né, para um banho razoável, tá certo? E temos também a Zeus, a banheira, ela é bem antiga, né, ela é já usada há muito tempo, é uma banheira, ela é de lona plástica, e ela fecha em X, mas é uma banheira. Essa sim é uma banheira inteira, né? É grande, então é o tal negócio. Essa você precisa saber o tamanho do banheiro, o tamanho disponível, né? Para colocar essa banheira, tá? E ela tem, como ela fica um recipiente, assim, como se fosse uma piscininha, né? Ela tem um apoio para a cabeça em tecido plástico, uma redezinha, né? Que é fixada ali na ponta, então a cabeça da criança não precisa ficar sendo segura, né? Pelo cuidador. E as mães também gostam bastante. Essa tem para 40 e para 60 quilos, né? A banhita, ela vai até 40 quilos só. Então, as cadeiras de banho, elas também são medidas por capacidade de peso, certo? Então, a Zeus também é uma opção bacana, né? Nessa situação do paciente com bastante dependência, ok? Muito bem. Temos outras adaptações, outros tipos de cadeiras, né? Por exemplo, existe uma banheira, quer dizer, cadeira não, né? Banheira, de fibra de vidro. Existe, que a gente sabe, nós só temos um fabricante desse tipo de banheira. No nosso serviço, a gente já chegou a conceder esse tipo de banheira em casos muito especiais, tá? Mas é uma solução interessante também. Vale a pena você fazer uma pesquisa aí, dar uma olhadinha em banheira de fibra de vidro, né? É uma opção interessante. Nós já tivemos caso de um pedido de uma banheira que era praticamente uma piscina inflável. Imagina uma piscina inflável, assim, o chão liso e uma borda, que não era muito alta, né, de uns 20 centímetros, assim, inflável. Mas não foi uma boa ideia, tá? Por que eu resolvi trazer para vocês? Porque pode ser que você está interessado nesse assunto, então vai lá, vai pesquisar e vê isso, né? Porque existe para vender, mas você não é tão fácil de achar, porque realmente ela não fez sucesso, né? No nosso caso lá, não foi aprovada pelo cuidador do paciente, né? Não deu certo, a pessoa ela não foi funcional, né? Que é o que todo equipamento tem que ser, né? Ele tem que servir o propósito que ele está, para que ele foi feito, mas com funcionalidade, né? E também existem aquelas adaptações de cadeiras que o pessoal faz com espaguetes, né? Também dá para se fazer muita coisa, muita acomodação, muita adequação com o tal do espaguete, aquele espaguete de piscina mesmo, dá. Então, se você também fizer uma pesquisa aí na internet, você vai ver algumas pessoas tendo feito esse tipo de coisa, dá para fazer também. Então, é uma outra saída para as questões de adaptações, né? Agora, cintos, faixas contensoras, tapetes, tudo isso vale quando você se debruça no caso do seu paciente, procura saber
aqueles primeiros pontos que eu falei, né, sobre os pontos interessantes que você precisa ver com relação ao seu paciente e o entorno dele, né, e respeitando aqueles 3 conceitos do início da minha fala aqui, né, que é a segurança, o conforto e a funcionalidade. Então, espero que eu tenha conseguido abranger o máximo possível essa questão. Muita discussão pode haver, mas é isso que a gente encontra, e é dessa forma que a gente tem trabalhado, né, e sentido essa situação aí de prescrição de cadeira de banho, certo? Então, se houver alguma pergunta já feita. Ela já achou a resposta. Ah, se a Banhita tem apoio de cabeça, e você já achou a resposta? Então, a resposta é tem, né? Quer dizer, ela é para ficar acima da cabeça da criança, né? Mas existe também a possibilidade, como eu falei, ela serve bastante, porque até a criança ter 40 quilos, né, a criança pode ter crescido bastante, então existe também o apoio acima do término do encosto dela, então tem sim, tá bom? Mais alguma coisa? O pessoal está quieto. Então, tá bom. Então, gente, olha, nós estamos ali nos nossos canais no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube mesmo. Onde mais, Mariana? Ainda na LinkedIn. No LinkedIn a gente está pessoalmente, né? Eu estou lá, a Mariana está lá. Então, assim, procura a gente, façam as perguntas que vocês quiserem, a gente está sempre às ordens, tá? O que a gente quer realmente é dividir, compartilhar conhecimento, tá certo? Então tá. Não tendo mais nenhuma pergunta, eu agradeço muito a atenção de vocês por hoje, esperamos estar juntos novamente. Uma perguntinha? Fala. Seria viável usar peso nos pés das cadeiras de plástico, no caso? Quando se usa as cadeiras de plástico, essas do espaguete, deve ser isso. Cadeira de plástico são as que são feitas as adaptações de espaguete, sempre. Sempre. Eu não gosto muito, eu acho que até essa adaptação com espaguete, ela tem as suas vantagens, mas precisa se tomar muito cuidado, porque as cadeiras que são usadas, que são aquelas de plástico, pelo contato da água quente, e depois seca, e de novo a água, shampoo, sabão, sabonete, né? Toda aquela química que vai ali em cima daquela cadeira, ela não foi feita para isso, a gente tem que entender isso. Aquele plástico foi feito para ficar no jardim ou na beira da piscina, né? Em algum espaço assim. Então, precisa se tomar muito cuidado. Agora, que é interessante né? Porque dá uma estabilidade maior, porque muitas vezes você coloca ali uma criança que não é tão grande, né? Então, ela não é tão pesada a ponto de fazer a pressão e segurar. Eu penso que o tapete antiderrapante talvez seja a melhor opção. Agora, entre o peso e você encostar essa cadeira, né, na parede, vamos pensar também que a gente deve, aliás, não pode, não deve, estar sempre com a criança. Então, essa adaptação nessa cadeira de plástico, ela não é ela não é indicada para a pessoa tomar banho sozinha, tá? Então, tem que estar junto para evitar ocorrer algum acidente. Tá certo? Ela disse, no caso, pode ser com concreto esse peso na cadeira. Na cadeira, fazer com concreto? De concreto. Pode. Quer dizer, se você, na sua cabeça, você pensar naqueles 3 pontos, né, que é segurança,
conforto e funcionalidade. Então, no quesito segurança, o que você puder fazer para essa cadeira ficar mais segura, tá valendo, né? Não sei se o concreto com a água daria algum problema. Aí, assim, a adaptação que a gente faz é uma questão meio empírica, né? Você vai fazer, deu certo, não deu, mas uma coisa, um ponto que eu acho que é importantíssimo é você saber que uma pessoa esse tipo de cadeira principalmente, mas, em geral, uma pessoa com deficiência não pode ser deixada tomando banho sozinha, sem nenhum auxílio, certo? Tira aqueles que são autônomos mesmo, mas as pessoas dependentes ou semidependentes, elas sempre precisam de uma supervisão, tá certo? Mas a ideia de uma coisa pesada é interessante, tá? Vale a criatividade. A Jaqueline, então, bem criativa, né, Jaqueline? Gosta de mexer com cimento e tal, isso eu não faz parte da do meu know-how, porque eu não faço ideia como é que eu faria isso, mas se você tem essa facilidade, tenta lá, entendeu? Pega o seu paciente como seu parceiro nessa coisa, né? Explica realmente que, olha, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, é para maior segurança, deixando tudo isso claro, eu acho que não faz mal nenhum. Mas em relação às cadeiras de plástico, tem que tomar muito cuidado, porque embora dê para fazer muitas adaptações com ela, aquele plástico é o problema. Tá certo? Então, ficar de olho, não deixar sozinho e trocar essa cadeira com uma certa frequência, porque aquele plástico vai quebrar, né? Ele perde aquela rigidez dele e acaba quebrando, né? Pode causar um acidente. Ela é TO, por isso que ela é criativa. Ah, você é TO! Então, ótimo, maravilha, né? As TOs são o que há de criatividade nessa história, né? A gente tem muito apreço, né, pela turma da TO, porque realmente sabem tirar água de pedra, né? Mas é isso aí, tá bom? Então, só tomar esse cuidado realmente com relação ao plástico da cadeira, tá? Mas você está na direção certa, assim, a gente tem que adequar com o que a gente tem, e com baixo custo, melhor ainda, certo? Mais alguma coisa? Por enquanto, não. Não? Então tá. Então, gente, a gente vai se despedindo, tá bom? Ok, fique de olho aí na gente, vai seguindo, compartilhe com seus amigos, com os outros profissionais, porque o que a gente quer realmente é compartilhar e fazer crescer o conhecimento acerca de várias coisas, né? No momento a gente falou de cadeira de rodas, estamos hoje falando de cadeira de banho, mas tem muitas outras coisas que a gente quer compartilhar com vocês para tornar a nossa profissão mais interessante, né? E útil, e também a vida dos nossos pacientes muito melhor, né? Então, muito obrigada por hoje, e estamos terminando? Estamos terminando. Então, um grande beijo para vocês, fica com a gente por aí, tá bom? Tchau.